Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O assunto escolhido foi sarampo. É considerada uma doença infecciosa grave, altamente contagiosa e que pode levar à morte caso não seja combatida da maneira correta. No ano de 2016, a Organização Pan-Americana de Saúde concedeu ao Brasil o certificado de erradicação dessa patologia. O certificado é concedido quando o alcance da taxa de vacinação recomendada pela OMS atinge mais de 95% da população. Porém, perdemos o certificado pelo crescente compartilhamento de notícias falsas e o movimento de negação das vacinas. A primeira reincidência ocorreu em 2018 nos estados de Roraima e Amazonas. O problema evoluiu e, em 2020, o sistema de saúde brasileiro também teve que lidar com um novo surto de sarampo. Somente em 2020, foram 8.419 casos confirmados em 21 estados, sendo o epicentro no Pará. Por atingir apenas 28% da sua meta de vacinação cumprida, resultando em 5 óbitos no estado. Para esclarecer melhor o assunto, gravei esse podcast com as características mais importantes da doença, os meios de identificá-la, preveni-la e de manter sua correta imunização. Mas lembre-se, sarampo não é rubéola. Falo sobre isso no decorrer do podcast. Sobre a pergunta o que é sarampo. Chamada de doença exantemática, consiste em uma doença viral com alto potencial contagioso, que tem uma evolução extremamente rápida e com complicações graves. Afeta principalmente as crianças no primeiro ano de vida, sendo que as complicações são mais comuns nos menores de 5 anos, mas também podem ocorrer em maiores de 20 anos. Sobre as causas do sarampo. O nome científico do agente causador da doença é Measles morbillivirus, popularmente chamado de vírus do sarampo. O contágio da doença ocorre por vias aéreas, durante a respiração, fala, ao espirrar ou ao tossir. Estima-se que uma pessoa infectada com sarampo gere transmissão para cerca de 90% dos indivíduos não imunizados ao seu redor. Dessa forma, o período mais intenso de contágio ocorre 4 dias antes e 4 dias depois do aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo. Inclusive, as manchas de sarampo representam o sintoma clássico da doença. Principais sintomas dessa doença exantemática. Inicialmente os sintomas são semelhantes a outras doenças virais, como febre, tosse, corrimento e entupimento nasal, irritação nos olhos, mal-estar generalizado, dor de cabeça, cansaço excessivo, dores pelo corpo. A evolução da doença é veloz. Após 3 ou 5 dias do aparecimento dos primeiros sintomas, o paciente passa a observar manchas avermelhadas atrás das orelhas e no rosto, e logo se espalham para todo o corpo. Quando as manchas aparecem, o paciente deve ficar extremamente alerta e buscar tratamento, principalmente se a febre persistir. Entenda como é feito o diagnóstico. Todas as pessoas com sarampo devem buscar por uma consulta médica assim que observarem seus sintomas. As crianças, adultos jovens e os pacientes imunodeprimidos são aqueles com maiores riscos de complicações, e devem ter atenção reforçada sobre a doença. Durante o atendimento, o médico primeiro irá avaliar o histórico do indivíduo e seu relato sobre os sintomas. Como o sarampo tem sintomas parecidos com os da catapora, rubéola e roséola sifilítica, o especialista deve confirmar o diagnóstico com alguns exames específicos. Os exames mais comuns são os sorológicos, como os de sangue, cultura da urina e cultura da garganta. O paciente com suspeita da doença deve se manter isolado, utilizando máscara e tomando cuidados para evitar a transmissão do vírus na sua região. O médico deve comunicar o caso às autoridades sanitárias para que mantenham-se alertas a um possível surto. Essa comunicação é chamada de notificação compulsória e inclui todas as suspeitas, independentemente de sua confirmação. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba como ocorre a transmissão do sarampo. O sarampo tem transmissão elevada de pessoa para pessoa, que ocorre normalmente pela respiração, tosse, fala e espirros. Soma-se a isso o fato de que as gotículas com partículas virais podem permanecer por um período relativamente longo nos ambientes.
O contágio também ocorre dentro de locais fechados ou no contato com objetos que tenham secreções respiratórias de alguém infectado. O período de maior transmissão ocorre 4 dias após o surgimento das manchas vermelhas, do paciente infectado. Entenda que o sarampo não tem tratamento. O sarampo possui tratamento voltado aos seus sintomas e complicações. Não há medicação específica para a doença em si. Apesar de não existirem medicamentos próprios para a doença, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso da vitamina A. Ela minimiza os efeitos e chances de mortalidade do sarampo, quando consumida imediatamente após o diagnóstico. Antitérmicos e analgésicos, como o paracetamol, são os medicamentos mais comuns ministrados nos pacientes infectados. Além de intervenções específicas para complicações como a pneumonia, é fundamental o repouso, a hidratação e uma dieta especial. Toda intervenção deve ser orientada por um médico, e a automedicação jamais deve ser considerada, uma vez que gera tratamentos ineficientes ou problemas ainda piores de saúde. Aprenda a prevenir a ocorrência de sarampo. A vacina do sarampo e a eliminação do contato com pacientes infectados são as únicas formas preventivas contra a doença. O Ministério da Saúde define e revisa constantemente os critérios de imunização, variando de acordo com as características de cada pessoa. O direcionamento das vacinas ocorre da seguinte forma: primeira dose, crianças com 12 meses completos. Segunda dose, crianças com 15 meses completos. Nos estados que recentemente tiveram aumento nos índices de sarampo, as autoridades podem recomendar uma dose extra entre os 6 meses e 1 ano de idade. Já no caso dos adultos de até 29 anos que tomaram apenas uma dose da vacina, é fundamental tomar a segunda. Com as 2 doses comprovadas, não é necessário vacinar-se novamente. Entretanto, é também recomendada a vacina para quem não tem certeza da sua imunização. Nessas situações, adultos de 30 a 59 anos devem tomar apenas uma dose. Até os 29 anos de idade, 2 doses são necessárias. Vale ressaltar que nunca se deve aplicar a vacinação em gestantes. A vacina é produzida com o vírus do sarampo atenuado. A baixa imunidade gerada pela gravidez pode causar complicações ou mesmo desenvolver a doença. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres com planos de engravidar chequem suas doses e, se necessário, tomem a vacina antes, observando o calendário nacional de vacinação. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre a campanha de vacinação contra sarampo. A campanha de vacinação contra o sarampo desenvolvida no Brasil é diretamente responsável pelo aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Para quem quiser se vacinar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Além disso, instituições privadas também oferecem o imunizante. Mesmo com os entraves gerados pelas notícias falsas contra as vacinas, o país é referência mundial em vacinação e já conquistou excelentes resultados em suas ações reparativas. No ano de 2019, por exemplo, as campanhas nacionais foram intensificadas após a baixa adesão, melhorando os índices em relação aos 5 anos anteriores, com 99,4% das crianças de até 1 ano de idade vacinadas. Apesar do novo surto em 2020, o trabalho do SUS é eficaz e cabe principalmente aos estados em que o sarampo ainda circula, reforçar suas ações de vacinação. Sobre as vacinas. Atualmente, existem 3 tipos de vacinas para sarampo. A aplicação de cada uma depende das diretrizes do Plano Nacional de Imunização e da situação epidemiológica de cada região. Em primeiro lugar, está a vacina dupla viral, que imuniza contra o sarampo e contra a rubéola. É utilizada apenas em situações de bloqueio vacinal durante ocorrências de surtos. Já as mais eficazes e amplamente utilizadas junto à população são a tríplice viral, que garante proteção contra os vírus do sarampo, cachumba e rubéola. Já a tetraviral confere imunização contra essas doenças e também para a varicela. Todas elas são eficazes, seguras e indispensáveis para o sistema de saúde brasileiro. O funcionamento delas é por meio da presença de agentes virais atenuados. Isso significa que as vacinas têm vírus vivos em sua composição, mas que perderam a capacidade de adoecer as pessoas.
Quando entram em contato com o organismo, eles ativam o sistema imunológico sem comprometer a saúde do paciente, que passa a produzir anticorpos para que fique fortalecido contra possíveis infecções. Não confunda sarampo com rubéola. A rubéola é uma doença infecciosa e contagiosa, de distribuição universal, que ocorre mais na infância. Caracteriza-se por ser uma febre eruptiva, exantemática, potencialmente epidêmica. O agente etiológico da rubéola é um vírus, pertencente ao gênero Rubivírus, que tem como único reservatório, o homem. A transmissão do agente é feita de modo direto, através do contato pessoal com os pacientes ou com as secreções nasofaríngeas. Elas estão presentes no ar expirado, ou, de um modo indireto, através de objetos contaminados com secreções, num processo pouco frequente. O período de transmissibilidade é de cerca de 2 semanas, uma antes do início das manifestações cutâneas, exantema, e cerca de uma semana após. Esta doença exantemática também tem prevenção com vacina, basta procurar um posto de saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.